Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, vamos finalizar o capítulo 16 hoje. Esse é um texto que finaliza a passagem de Paulo e seus companheiros pela cidade de Filipos. Tem muita gente que gosta muito da carta aos Filipenses, né? E ela reflete muito esse período que Paulo passou aqui. Período em que Paulo pregou o evangelho, algumas pessoas se converteram, também tiveram algumas perseguições bastante fortes e acontecimentos bem impactantes. Hoje a gente vai ver isso neste texto. E Paulo fala um pouco disso na carta aos Filipenses. Então é um bom texto para você ver o contexto da carta de Paulo aos Filipenses. Este texto de Atos 16 a 40. Atos capítulo 16, versos 16 a 40. É uma leitura um pouquinho longa no início, mas eu peço que você acompanhe para a gente ver todos os passos da história, do relato aqui que a palavra de Deus tem para nós neste texto. Acompanhe com fé, com atenção, a leitura da palavra que eu farei. A partir do verso 16 diz: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho de salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: Os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz.
Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Oremos. Senhor, nós agora pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Pai, nessa exposição deste texto. Que essa passagem de Paulo, Silas e demais companheiros pela cidade de Filipos possa nos ensinar, ó Pai, a respeito do Teu Evangelho, de Cristo Jesus e de como nós temos que ser gratos ao Senhor por tão grande salvação e libertação que o Senhor nos dá pelo Seu nome. É o que nós pedimos nessa noite e oramos no nome dEle. Amém. Se você é cristão, eu tenho certeza que, pelo menos uma vez na sua vida, e eu tenho quase certeza que foram mais, você já deve ter questionado Deus, de certa forma, dizendo: Senhor, por que comigo? Mais uma vez essa dificuldade? Ou por que esse tanto de luta? Por que tantas coisas assim sobre mim? Sabe aquelas dificuldades que aparecem na nossa vida? Se você já foi na praia, uma praia mais agitada, talvez você lembre do mar agitado que vem onda atrás de onda. E eu não sei se você já foi igual eu já caí uma vez nessa sessão de ondas, uma atrás da outra sem parar, e é caldo atrás de caldo até você conseguir sair, se levantar e respirar dali, ou até alguém te puxar e te ajudar. E quando a gente está no meio dessa dificuldade, da sequência de coisas difíceis na vida, a gente não consegue muitas vezes entender o propósito daquilo. Às vezes a gente olha para esse tanto de coisa e a gente só tem questionamento, ao invés de entender propósito de Deus, ao invés de entender soberania de Deus sobre tudo. E muitas vezes a gente lida mal com a situação por causa disso. A gente vê a maldade do mundo nos atingindo, às vezes um assalto, pessoas corruptas passam por você, você é enganado de alguma forma, e você se pergunta: por que comigo? Ou então, às vezes, são as dificuldades naturais da vida que te alcançam. Catástrofes, mortes de familiares, ou coisas que fazem você sofrer, e mais uma vez você questiona a Deus: por quê? Ou por fim, nós mesmos, internamente, o nosso próprio coração, por vezes medroso, que nos paralisa, que tem dificuldade de tomar atitudes, e você se pergunta ou pergunta a Deus: Deus, por que você me fez assim? E a pergunta hoje aqui é: como é que a gente lida com as dificuldades dessa vida? Como é que a gente lida com os vários incômodos, os vários eventos dessa vida que passam por nós? E o texto de hoje trata sobre isso. Como Paulo e os demais personagens dessa história, e são vários importantes aqui para nós, lidam com os difíceis eventos que ocorrem no texto. Uma mulher endemoniada importunando os missionários, depois açoites, humilhação e prisão, e por fim um inesperado terremoto. Como é que a gente lida com situações assim? É o que a gente precisa refletir no texto de hoje, olhando para o nosso Salvador, sabendo que Cristo, que em Cristo e por meio de Cristo é que a gente deve lidar com essas situações. Por isso, em resumo, o que a gente vai aprender hoje aqui é que o Evangelho triunfa sobre as dificuldades da vida. O Evangelho triunfa sobre as dificuldades dessa vida. Apenas isso. E a gente vai ver 3 partes, em 3 momentos que os eventos se desencadeiam aqui. Primeiro, a respeito da mulher endemoniada, depois o encaminhamento de Paulo e seus companheiros à prisão, e por fim, o que ocorre na vida do carcereiro ali da prisão. Esses 3 momentos para a gente olhar como
o evangelho triunfa sobre as dificuldades da vida. Então vamos, primeiro lugar, eu quero que a gente dê uma olhada na história da jovem possessa. E a gente vai ver que o evangelho triunfa sobre o mal, sobre a malignidade desse mundo tão perverso que a gente vive. Veja mais uma vez a partir do versículo 16, como se desenrola a história da jovem possessa. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho de salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. No último texto a gente viu Paulo e seus companheiros chegando aqui na cidade de Filipos. Ali eles encontraram um lugar onde poucas pessoas, poucas mulheres se reuniam para momento de oração, e eles evangelizaram aquelas mulheres e dentre elas uma se converteu. Lídia era o nome dela, né, a vendedora de púrpura, e aparentemente esse local de oração se tornou um ponto de pregação ali. Porque, aparentemente, eles retornavam agora constantemente para ali. E numa desses retornos, nesse caminho até esse local de oração, fora da cidade, uma mulher, uma jovem, passou a seguir os missionários e ela começava a gritar certas coisas atrás deles. Lucas diz que ela era uma jovem que estava possessa de um espírito adivinhador. Por ser então uma adivinha, ela era bastante procurada na cidade. Por quê? Porque ela dava lucro aos seus senhores por conta das adivinhações que ela fazia para as pessoas. Que mostra também que ela era uma escrava, porque o dinheiro das adivinhações ia para os senhores dela. Então pensa numa dificuldade de vida de uma mulher possessa que não tinha domínio de si e ainda era escrava e extorquida pelos seus senhores, pelos que detinham ela em poder. Então, o que ela fazia? Ela seguia os missionários e ela ia falando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O que parece algo bom, né? Parece que ela está enfatizando aquilo que era a mensagem de Paulo e de seus companheiros. Só que não era algo bom. E tem duas explicações básicas para isso. A primeira é que eles estavam numa cidade de mundo grego. Por mais que eles eram colonizados por Roma e tinham governo romano, era uma cidade completamente de cultura grega. Então, Deus Altíssimo no panteão grego representa Zeus. E, além disso, no texto grego não tem o artigo definido aí para o caminho de salvação, igual tem no nosso texto. No grego é um caminho de salvação, é indefinido. Ou seja, o espírito mau era como se ele estivesse dizendo algo como... eles estavam pregando um caminho de salvação que Zeus podia dar para vocês. Algo mais ou menos assim. Ou seja, algo completamente pagão. E outra explicação que corrobora com isso é que quem dizia a mensagem era uma jovem adivinhadora. Ou seja, era uma pessoa completamente alheia à religião, alheia à questão judaica cristã, né? É como se, por exemplo, um satanista conhecido ficasse repetindo a mensagem do evangelho para alguém. Você sabe que vindo de alguém como ele, o intuito não é bom, o intuito é perverso, talvez até jocoso da parte dele, né? E então isso mostra que não era algo dito para o bem dos missionários. E Paulo percebeu isso. E Paulo logo sacou que tinha algo a ver com o espírito mau que habitava naquela mulher. E o que Paulo faz? Paulo, então, depois de ficar incomodado com aquilo que se repetia vários dias, aquela mulher indo atrás, até que ele percebeu, se incomodou, o que ele fala? Ele manda, em nome de Jesus Cristo, que o espírito saia dela, e o espírito sai. A gente não sabe muito bem o que aconteceu com essa jovem
depois quanto à sua vida espiritual, mas uma especulação muito provável é que por Lucas ter colocado a história dela entre duas conversões, provavelmente ela também deve ter se convertido, né? A maioria das vezes que Jesus nos evangelhos ele retirava o espírito mal de alguém, essa pessoa de fato tinha uma transformação de vida espiritual. Então, por mais que não seja citado aqui, provavelmente foi o que aconteceu com ela. Mas o foco de Lucas aqui é dizer que ela perdeu a característica de adivinhação dela, que era algo que vinha do espírito. E isso desencadeou os eventos seguintes do texto, no qual mostra, em primeiro lugar, os donos dela irados, arrastando Paulo e Silas para serem julgados diante das autoridades. E tem uma curiosidade importante no texto, nesses primeiros versículos. O verbo que Paulo utiliza para retirar, ou seja, saia esse espírito, ou retira-te dela, né? Esse verbo retirar é o mesmo que ele usa para falar que foi retirada a esperança de lucro dos senhores dela. O que isso quer dizer? Certamente Lucas utilizou a mesma palavra de forma intencional, meio que tanto o espírito que foi retirado da moça, quanto a fonte de lucro daqueles charlatões foram exorcizados por Cristo Jesus. Ou seja, eles estavam tão endemoniados contra aquela mulher, por conta do pecado de explorar aquela jovem naquela situação. Bom, o que a gente vê nesse primeiro ponto aqui? É que onde há homens de Deus trabalhando, servindo ao Senhor, sempre o mal, sempre Satanás de alguma forma vai atrás para atrapalhar. Sempre de alguma forma vai haver perseguição. Sempre de alguma forma vai ter algo que vai incomodar. Dessa vez foi uma moça, tal como nos evangelhos a gente viu vários indo atrás de Jesus, endemoniados também. Mas além da moça, de quebra o texto nos mostra Paulo frustrando o plano desses homens perversos que se utilizavam dessa moça escrava endemoniada como fonte de renda. Aqui a gente vê o mal acontecer. Homens perversos, uma mulher endemoniada, mas a gente vê algo belo também acontecendo. A gente vê o nome de Cristo frustrando os planos e trabalhos perversos desse mundo. O Evangelho de Cristo, como eu disse no tema desse sermão, ele triunfa sobre a malignidade do mundo e de Satanás. Esses homens estavam ganhando dinheiro em cima de uma exploração de uma jovem possessa. Isso é abominável. E até eles mesmos sabiam dessa perversidade que eles faziam, porque quando eles vão acusar Paulo e Silas, eles não falam nada sobre isso, eles usam outras acusações para eles. Mas o que a gente vê aqui é que o nome de Cristo exorcizou, como Paulo utiliza aqui, né? Mandou tirar deles essas duas coisas. O diabo, meu irmão, sempre vai tentar atrapalhar o trabalho do povo de Deus. Ele faz isso até em igrejas pequenas como a nossa. Ele não só ataca grandes lugares, não. Ele ataca crentes. Ele ataca o povo de Deus de uma maneira geral. A Bíblia diz que o diabo é sagaz, ele dissimula, ele engana, ele mente, ele é o pai da mentira, a palavra diz. Ele faz isso criando contenda entre irmãos, muitas vezes. Sabe aquelas picuinhas, fofocas? Isso atinge qualquer igreja. Ele também ataca trazendo tentações que nos afastam do Senhor. Às vezes, coisas que nos afastam de querer vir para a igreja. Coisas pequenas que vão se transformando e vão maquinando na nossa mente e no nosso coração duvidoso e nos fazem querer dar um passo para trás. Nos afastam de Deus. Ele engana muitas vezes os nossos desejos e nos afasta de Cristo. É por isso que a palavra de Deus diz que a gente não deve brincar com o mal. A malignidade é coisa séria. A palavra de Deus diz que a gente tem que fugir do mal. Ela não manda você lutar com ele, não. Ela manda você fugir.
Aí você fala, mas não tem a armadura. Você já viu que a armadura, tudo vem de Cristo, é coisa que Cristo nos dá? Tudo provém dele. A nossa espada é a palavra de Cristo. A couraça é da justiça que Cristo imputa sobre nós. Eu fujo do mal. Quem vence o mal é o Evangelho de Cristo. É nele que a gente deve se firmar. E aqui a gente vê outra questão de malignidade aqui também, que não só proveniente de Satanás, dos espíritos maus, das tentações que vêm até nós, mas também do próprio homem. A malignidade do pecado nesse mundo. Homens aqui que buscam lucros indevidos, exploração de uma jovem, escravidão, coisas que até hoje são consideradas, ou hoje até mais, né, são consideradas abomináveis, mas continuam sendo feitas. Sempre por pessoas egoístas que pensam mais em si mesmas. Pense nisso. O orgulho, o egoísmo, muitas vezes leva a cometer maldades. Como Jesus já disse certa vez, né, bem-aventurado ou feliz os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, o que triunfa, meu irmão, sobre a malignidade desse mundo é o Evangelho de Cristo Jesus. A gente se firma em Cristo Jesus para poder passar por esse mundo tão perverso e tão difícil e tão mau como ele é. Firme-se em Cristo e no seu Evangelho. E assim a história segue. Tem um desencadeamento a partir disso, o que nos leva ao nosso segundo ponto aqui da história. O Evangelho também triunfa sobre o sofrimento, não é só sobre o mal, mas sobre o sofrimento. Paulo e Silas são arrastados até a praça, e não é como se fosse uma pracinha qualquer. A praça nos estados ou cidades, províncias romanas, tinha até um nome específico, né? Eram as ágoras. Elas eram os centros ativos da cidade. Tudo acontecia nas praças, tá? Inclusive, se alguém fosse acusado ou julgado de algo, era nas praças que isso era feito em primeiro lugar. Então, eles levam Paulo e Silas para lá, e ali eles os acusam de duas coisas, como a gente já leu no versículo 19, né? Perturbação da paz da cidade. E a segunda acusação que eles fazem é propagação de costumes que os romanos não podiam receber. Deixa eu explicar isso. Vocês lembram que a cidade é colonizada por Roma, como eu falei, principalmente semana passada, no texto sobre Lídia, a gente já viu isso. Logo, ela era distinta das demais cidades que Paulo passou anteriormente lá na Ásia, fora da Europa, né? É por isso que Paulo e seus companheiros, por exemplo, para ir orar, eles não iam para uma sinagoga, até porque em Filipos nem tinha. Eles tinham que sair da cidade, eles tinham que ir para fora dos muros, porque só era permitido fora dos muros de uma cidade romana. Entretanto, os judeus, apesar de, como a gente vê aqui, eles não eram benquistos nas sociedades romanas, mas eles tinham direito de ser judeus. Eles tinham direito de professar a sua fé judaica, desde que fora da cidade e tudo mais. Só que tinha uma regra específica sobre isso. Os judeus até podiam ter a liberdade de ser judeus, mas eles não podiam fazer dos romanos judeus. E o cristianismo está envolvido aqui, porque nessa época o cristianismo estava crescendo, ele ainda era considerado uma seita dentro do judaísmo, né? Então, se um romano virasse cristão, era problema, era proibido por lei, porque romanos não podiam ter religiões estrangeiras. Isso era proibido de fato. É por isso então que eles são acusados de pregar algo que os romanos não podiam aderir. Essa que é a acusação que eles fazem. E então você percebe aqui uma forte questão de nacionalidade envolvida, né? Na acusação aqui dos senhores da moça, né? Eles lembram que eles são judeus, Paulo e Silas, e os demais são romanos. Então tem uma diferença grande. Isso é um ponto de impacto ali na fala deles. Talvez seja por isso também que existissem tão poucos judeus em Filipos. Enfim, o que isso acontece? Ao que essa acusação leva? Olha aí a partir do verso 22.
Levantou-se a multidão, unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então veja, devido à acusação que foi feita, a multidão se lançou contra Paulo e Silas, junto dos pretores. Pretores são os magistrados ali da cidade, né? E eles rasgam as vestes dele, mandam que sejam açoitados, depois são presos, e inclusive ele diz até onde, né? Diz no cárcere interior, significa que era na cela mais escondida e mais protegida, provavelmente uma cela que não tinha nem luz e nem ventilação, né? E eles ainda foram prendidos em cadeias, até troncos foram colocados nos pés deles. Então aqui a gente tem um exemplo da humilhação e do sofrimento que alguns da história sofreram em nome de Jesus. E Paulo foi um desses, né? E Jesus disse no Sermão do Monte, certa vez, para lembrar outra das bem-aventuranças, que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus também. Então, mais uma vez, lembrando palavras de Jesus sobre isso. Mas o que impressiona nesse texto não é essa humilhação. Essa humilhação a gente já está acostumado aqui em Atos. Diversas vezes a gente já viu apóstolos presos, apanhando. Paulo já foi até apedrejado. Qual que é a resposta de Paulo e Silas diante desse evento? Olha o verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. É impressionante ver Paulo e Silas cantando e louvando a Deus, mesmo depois deles apanharem, serem tratados de forma humilhante, jogados no pior dos cárceres, com até tronco no pé. Imagina a situação para conseguir até dormir, devia ser impossível. Eles deviam estar com diversas dores ali de espancamento, os vergões e talvez feridas abertas nas costas pelos açoites, e a péssima posição para dormir. Então eles estavam sem condição de conseguir descansar de alguma forma e esperar o tempo passar. Esse é o momento ideal para quê? Para reclamar, para resmungar. É o momento ideal para murmurar. Olha a minha situação. Deus, como é que você me deixa chegar numa situação dessa? E o pior, eu estou fazendo o teu serviço. Estou trabalhando para o Senhor. Paulo podia ter dito isso. Podia resmungar, reclamar e tudo mais. Mas não. O que eles aproveitam para fazer aqui? Eles aproveitam para orar e louvar ao Senhor. Inclusive o texto diz que os presos do local estavam ouvindo os missionários. E provavelmente isso influenciou eles, como eu vou mostrar. Perdão. E provavelmente esses presos que ouviram Paulo e Silas, eles são influenciados por eles aqui, como a gente vai ver quando eles ficam na prisão e não saem, né? Muita gente se pergunta por que os presos não aproveitaram para fugir, né? Quando foi o momento. Mas já a gente chega lá. O que temos aqui, então, é a resposta de crentes fiéis ao Senhor nos momentos de tribulação. Mas sabe, eu não quero ser hipócrita aqui ao dizer que a gente tem que sair por aí cantando e louvando ao Senhor em qualquer situação difícil. Não é assim, não é isso que esse texto está querendo mostrar para a gente. Mas ele nos dá um princípio importante aqui para lidar com o sofrimento. Aqueles que creem no Evangelho de Cristo podem saber que os sofrimentos desse mundo, que seja a morte, não tem mais poder sobre nós. Não é aquilo que nos trava. Porque a palavra de Deus diz que aqueles a quem o Pai deu a Cristo jamais serão lançados fora. A palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. É por isso que dá até para cantar em situações complicadas, igual eles fizeram aqui nesse momento. Por isso, esse é o fundamento
de como você deve lidar com o sofrimento. Mas deixa eu apresentar 3 aplicações importantes aqui para nós, para a gente saber lidar de forma prática com o sofrimento. O reverendo Paulo Anglada, ele colocou esses 3 princípios aqui e eu achei importante trazer para nós. 3 aplicações que a gente tem. Em primeiro lugar, quando você estiver passando por sofrimento, lembre de confiar que o seu Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas. Sabe, já tem alguns sermões que eu estou enfatizando isso, porque fala muito da soberania de Deus, esses textos, mas quando a gente lembra que Deus é soberano, você tem que lembrar que nada escapa à vontade de Deus. Nada é por acaso, a gente não acredita em acasos. Tudo está debaixo da vontade de Deus. Isso deve nos tranquilizar de alguma forma. Quando a gente lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, certamente a gente vai lidar melhor com o sofrimento. A gente vai saber olhar para essas coisas e passar por isso lembrando, Deus, eu não entendi qual é a sua vontade aqui, mas eu sei que o Senhor está por trás disso. Segunda coisa para você saber lidar com o sofrimento, a nossa atitude em momentos de sofrimento vai depender da perspectiva que você tem da vida. Se você vive pelas coisas desse mundo, se você não pensa nas coisas lá do alto, como diz a palavra, a dimensão do seu sofrimento vai ser muito maior. Porque vai ser sobre as coisas terrenas. O sofrimento nunca vai atingir as coisas eternas. Então, se você vive pelas coisas terrenas, você vai sofrer muito mais do que as pessoas que têm sua esperança na glória do porvir em Cristo Jesus. Como a gente cantou logo antes aqui na música Pela Causa, né? O viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Por fim, uma terceira aplicação para lidar com o sofrimento. A conduta do crente, ela é proporcional à consciência que você tem do privilégio de ser um participante dos sofrimentos de Cristo, o seu Senhor. Lembre-se de Cristo. Lembre daquilo que Ele fez. Porque às vezes nós sofremos, somos desprezados, às vezes zombados pela nossa fé. E se isso acontecer com você, lembre-se que isso é uma prova da sua fidelidade ao seu Senhor. Porque se Ele foi rejeitado, sendo perfeito e sendo bondoso como Ele era, o que dirá nós? Então isso mostra uma autenticidade da sua fé. E por isso que Paulo fala em Filipenses, alegre, esteja sempre alegre, alegrai-vos no Senhor. Ao menos se lembre disso. Então o Evangelho triunfa sobre os sofrimentos também. Mas ainda temos uma última história para lidar nesse texto, que vai nos levar ao terceiro ponto, a história do carcereiro. Então, em terceiro lugar, a gente vai ver que o Evangelho triunfa não só sobre o mal desse mundo, não só sobre o sofrimento que vem sobre nós, mas sobre o pecado que habita dentro de nós também. Veja aí o verso 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então, algo agora sobrenatural ocorre. Deus manda um terremoto na prisão. Tem gente que é muito ceticista com a palavra de Deus e que tenta explicar que naquela região tinha muito terremoto mesmo, e que abalou ali, tremeu a prisão de tal forma que abriu as cadeias e coisa e tal. E, meus irmãos, isso é
foi sobrenatural, não tem como. Foi milagre. Foi Deus quem fez. Porque todas as portas se abrem e as cadeias das mãos e dos pés se abrem também dos presos ali. E o carcereiro, ele acorda, ele estava dormindo, e ao ver a situação, o que ele faz? Ele quer se matar. Por quê? Porque os presos, na mentalidade dele, né, e era o óbvio também, eles deveriam fugir e a culpa ia recair sobre quem? Sobre ele. E a gente já viu na história, lá em Atos 12, de Herodes, uma vez que Pedro estava preso e Pedro conseguiu fugir e os carcereiros foram mortos. Então, esse era o padrão. O padrão era, se os presos fogem, quem paga o preço é quem estava vigiando eles. Então, o carcereiro queria se suicidar diante disso. Mas Paulo viu aquilo e ele percebe o que Deus queria que acontecesse ali. E Paulo então grita, não faça isso, porque todo mundo ainda está aqui. O que impressiona é que todos os demais prisioneiros estavam lá também, né? Como é que se explica isso? Lembra que eu falei que eles estavam ouvindo Paulo e Silas orando? Certamente isso influenciou aqueles homens, aqueles presos que estavam ali. E aquilo foi resposta àquilo que Paulo e Silas fizeram. E assim, talvez os presos ficam para acompanhar a situação, o restante da situação, impressionados, né, com Paulo e Silas, ou simplesmente tiveram medo de fugir diante do evento milagroso que eles participaram, ou a gente pode alegar mais um milagre aqui de Deus segurando os presos ali para não fugirem, né? O carcereiro, então, ele pega uma tocha e ele confirma ali a presença dos presos que não fugiram, e ele vai em direção a Paulo e Silas e se prostra diante deles. Esse prostrar aqui, ele é diferente de outros que a gente já viu em Atos, que tem intuito de adoração. Provavelmente esse aqui tem intuito de se humilhar diante do momento, né? Ele viu uma coisa impressionante acontecendo e um preso agiu de forma benevolente para com ele. Então ele se humilha ali diante deles. É por isso que Paulo aqui ele não faz o que Pedro ou o próprio Paulo já fez, né? Manda levantar e fala, eu sou homem, não se prostra diante de mim. Que não é uma prostrar de adoração, né? De humilhação diante deles. Mas o que fica claro para nós aqui, e pense nisso, preste atenção nisso, é que o terremoto que sacudiu a prisão, ele sacudiu também a vida daquele homem. Como instrumento da graça, da providência de Deus, para conduzir esse homem à salvação em Cristo Jesus. Por isso, ao ter esse chacoalhão na vida dele, ele pergunta a respeito de como é que ele pode obter salvação. Provavelmente a mensagem de Paulo e Silas, que eles estavam pregando ali na cidade de Filipos, estava ficando conhecida na cidade. Porque perceba, Paulo e Silas ainda não pregaram nada para esse carcereiro. Mas a mensagem que eles estavam pregando em Filipos já estava reverberando. Você pode ver, inclusive, isso pela jovem possessa que falava, né, que eles anunciavam o caminho de salvação, da salvação. E agora, com todo esse ocorrido, esse terremoto que chacoalhou a vida desse homem, esse carcereiro, então, teve a sua atenção despertada. E ele olhou para esses homens, Paulo e Silas, sabia que eles sabiam de algo, que eles eram diferentes, então ele buscou extrair a mensagem verdadeira deles. Por isso, então, ele pergunta sobre a salvação. Como é que eu posso ser salvo? Aqui a gente vê o momento em que Deus constrói todo o cenário para a pregação do evangelho e para assim o Espírito Santo operar na vida daquele homem. No texto sobre Lídia, o texto anterior, Lucas ele foi mais explícito, né? Ele disse que Deus abriu o coração de Lídia para que ela pudesse entender do evangelho. Aqui está mais implícito, mas é a mesma coisa que está acontecendo. Deus preparou o caminho, Paulo agora prega o evangelho e o coração daquele homem é aberto e mudado pelo Espírito Santo. É importante lembrar aqui que Paulo responde que ele deve crer em Jesus, e esse crer é muito mais do que simplesmente passar a acreditar. Agora eu acredito que Jesus existiu e que de fato ele morreu numa cruz. É muito mais do que isso. Crer é uma nova disposição de vida.
Crer é se entregar de fato ao senhorio de Cristo. É confiar a Ele o seu destino, as suas vontades, independente de qualquer obra que você faça. Sabe, tanto que Paulo aqui não diz nenhuma coisa extra que ele precisa fazer. Ele não diz, você precisa cumprir os 10 mandamentos, você precisa realizar boas obras, você precisa deixar de trabalhar com os romanos corruptos. Não. É crer em Cristo, é se entregar a Cristo, é deixar que Cristo trabalhe em você e por você, se entregando a Ele totalmente. Isso é crer, é ter uma disposição de vida mudada pelo Evangelho. Sabe, às vezes tudo que a gente precisa é de um terremoto também para chacoalhar a nossa vida, para que a gente volte os olhos para Deus. Muitas vezes eu olho para as catástrofes dessa vida, para aqueles grandes eventos radicais que mudam o nosso caminhar nesse mundo, e eu olho como Deus abrindo novas portas para que a gente chegue a Ele, para que a gente olhe para Ele. Sabe, uma pequena ilustração, aquele grito, aquele puxão de orelha que a mãe dá quando ela já cansou de falar, faz isso, faz aquilo, obedece, obedece. Tem hora que não dá e é o terremoto da mãe sobre o filho. Então, o carcereiro, na sua vida pagã comum, provavelmente nunca ouviria se não fosse por meio de um terremoto para chacoalhar o coração dele. Às vezes é assim com a gente também. Às vezes a gente espera Deus fazer terremotos para a gente ir até Ele. E não precisa disso. Mas, no caso aqui, aconteceu e a transformação foi real. Logo após isso, o carcereiro coloca provavelmente todos os presos de volta para as celas e ele pega Paulo e Silas e leva para a casa dele. E ali, o que ele faz? Ele cuida deles e ele também é batizado, né? E aqui tem o caráter, mais uma vez, familiar da salvação, né? Porque é ele e toda a sua casa, mais uma vez, são batizados. Igual foi com Lídia, né? Já tratei sobre isso semana passada. Mas repare numa coisa. A beleza dessa transformação aqui, proporcionada pelo Evangelho, que a gente vê nesse versículo. Da mesma forma que o carcereiro lava as feridas de Paulo e Silas, a vida dele agora está sendo lavada também. Lavada por meio do batismo. Lavada espiritualmente. É claro que não literalmente, mas simbolicamente, porque é isso que o batismo é, um símbolo dessa lavagem. Lavagem espiritual. A questão da prisão, perceba, ela saiu agora de cena. Agora eles estão ali comendo e se alegrando em Deus, lembrando aquilo que Ele fez por eles. É isso que o Evangelho faz, meus irmãos. Ele triunfa sobre o nosso coração duro e nos leva até Ele. Às vezes Deus quebra o nosso coração, é com um terremoto mesmo, para nos dar um coração novo. Ele destrói a nossa falta de fé quando Ele nos chama. O Evangelho de Cristo, ele destrói a covardia e traz encorajamento. O Evangelho, ele traz verdadeira alegria. Por quê? Porque ele nos dá a verdadeira dimensão de entender o que é ser salvo pelo nome de Cristo Jesus. Ele nos faz entender que nós somos de fato lavados da sujeira, da corrupção, da maldade que esse mundo coloca em nós, que o pecado coloca em nós. Por quê? Porque com seu próprio sangue na cruz ele faz isso por nós, tal como nós simbolizamos por meio do batismo. O texto então termina para a gente concluir com Paulo e Silas sendo então libertos da prisão. Meio como se tivessem dizendo os magistrados ali, né? A gente já deu um apavoro neles. Batemos, açoitamos, ficaram presos uma noite. Vamos soltar. Acho que agora eles entenderam. Mas Paulo não quer deixar dessa forma. Ele questiona a situação, né? Ele fala, vocês nos açoitaram, sem qualquer julgamento nos prenderam, e nós somos cidadãos romanos. O que isso implica? Ser um cidadão romano significa que eles não podiam ter um tratamento igual eles tiveram.
Eles não podiam ter sido açoitados como eles foram, sem um julgamento, né? Cidadãos romanos tinham direitos a mais, né? Então, quando os pretores ouvem é difícil, né? Quando os pretores ouvem isso, eles ficam temerosos. Eles ficam com medo, por quê? Porque tinha penas para quem vai contra cidadãos romanos, né? Tinham punições severas para eles. Talvez eles até perderiam os cargos deles. Então eles vão lá e fazem o que Paulo pede. Vocês precisam dar desculpas públicas para a nossa saída aqui da prisão, né? E a pergunta é, por que Paulo exige isso? O motivo pelo qual Paulo exige isso é um motivo muito nobre. Porque agora, em Filipos, tem uma igreja, tem cristãos ali. Há irmãos que vão viver naquela cidade crendo nesse Deus. Logo, era importante para os novos convertidos de Filipos que os líderes da cidade soubessem que cristãos têm seus direitos, ainda que poucos, e que eles não poderiam continuar sendo tratados de forma arbitrária, igual eles estavam sendo tratados aqui. Paulo está pensando no futuro dessa igreja. Imagina se os líderes continuassem tratando os cristãos dessa forma. A igreja ia sucumbir, era uma igreja nova. Poucos dias, provavelmente, de pessoas convertidas ali. Então o motivo é nobre para Paulo fazer isso. Inclusive, no versículo 40, o último versículo do nosso texto, termina com Paulo e Silas indo para onde? Para encontrar a igreja, para encontrar os irmãos. Lá na casa de Lídia, provavelmente foi o primeiro local da igreja ali, né? Quando eles fossem fazer um estatuto igual a gente fez hoje de manhã, o endereço da casa de Lídia é que ia estar lá, né? Não era organizado assim, mas é mais ou menos isso. E a gente pode conjecturar aqui que Lucas estava lá, esperando para tratar as feridas deles. Timóteo também devia estar aguardando, porque eu não sei se você percebeu, mas quem passou por tudo isso, o texto diz sempre, Paulo e Silas, só. Cadê Lucas e Timóteo nesse meio, né? Provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente eles não deviam estar lá no meio da situação quando aconteceu e foram levados só Paulo e Silas, né? E então eles vão para a igreja e eles encorajam a igreja ali a se manter firme, apesar de tudo aquilo que eles passaram, e depois eles vão seguir para as próximas cidades que a gente vai ver na segunda viagem missionária. Talvez Paulo tenha até feito a pergunta que eu fiz no início desse sermão, para encorajar eles. Como lidar com as dificuldades que aparecem? Como é que a gente conseguiu passar por tudo isso que aconteceu? E eu tenho certeza que Paulo, fazendo essa pergunta, ele deveria ter respondido: olhem para o Evangelho de Cristo Jesus. Olhem para Cristo. Se firmem no Evangelho. O que Paulo e Silas passaram, o carcereiro e muitos outros, são meros exemplos do que o Evangelho faz pelos seus eleitos. Ele triunfa sobre o mal, sobre os sofrimentos, sobre os nossos pecados. É o que o Evangelho pode fazer por você também, meu irmão. E o melhor é que a nossa exigência aqui é crer apenas em Cristo Jesus, como diz Paulo, se entregando a Ele, confiando firmemente no seu amor e obra redentores. Perceba, um evangelho que salva uma rica vendedora de púrpura, provavelmente uma jovem escrava, um carcereiro pagão. Meu irmão, olha a diversidade. Esse evangelho alcança você, seja você quem for também. E quando isso ocorre, nem o mal, nem o sofrimento e nem o pecado poderão nos separar do nosso Salvador. Nunca mais. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque o Teu Evangelho é quem nos ajuda a triunfar nessa vida. Por meio de Cristo Jesus. Triunfar sobre a malignidade, a perversidade desse mundo, sobre os diversos sofrimentos e provações que vêm sobre nós, e principalmente sobre o pecado que habita em nós. O Senhor nos lava pelo Teu sangue regenerador, ó Pai,
que o Senhor derramou lá naquela cruz, e nós agradecemos imensamente ao Senhor por isso. E pedimos a Deus que o Senhor agora nos abençoe para que, de fato, vivamos como pessoas lavadas pelo Teu Evangelho, pelo Teu sangue, pessoas transformadas, que não temem o mal, que não temem os sofrimentos e que também não temem o pecado, porque tudo isso foi vencido pelo Senhor Jesus Cristo por nós e em nosso lugar, e nos traz total esperança de uma vida eterna ao teu lado. Obrigado por isso. É no nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém.